Oi, boa noite. Quem é torcedor do Atlético não tem tido do que reclamar deste 2021. Dentro de campo, time classificado para as semifinais da Copa do Brasil e Taça Libertadores da América. No Brasileirão, líder isolado. O elenco é apontado como um dos melhores do país. E fora dos gramados, tem estádio novo previsto para 2022. Mas e a conta de tudo isso, hein? O passivo do clube supera R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tem como pagar tudo isso? É para falar sobre este atual momento do clube, que, sobretudo, o futuro, que nós recebemos o vice-presidente do Atlético, José Murilo Procópio. Oi, presidente, boa noite, bem-vindo. Boa noite, também fico muito feliz de estar presente aqui nesta noite com os senhores. E conosco neste programa hoje o André Salles. Hein, André, boa noite. Muito boa noite para você, Lucas. Boa noite também ao vice-presidente do Atlético. Vamos lá. Presidente, que 2021 excelente, né? Pensando aí para a torcida do Atlético. Até onde esse time pode chegar, hein? É ser campeão de tudo. Né? Nós estamos disputando para a passo, né? 3 campeonatos importantíssimos, né? Que é o Brasileiro, que é a Copa do Brasil e que é a Libertadores. Então, estamos preparados, nós hoje somos protagonistas, né? Já tivemos muitos tempos que nós fomos meros figurantes. Hoje nós estamos para valer e vamos realmente para a cabeça. Vamos, torcida atleticana, massa atleticana que tem nos prestigiado. Você veja bem, nós estamos já com 74 mil sócios torcedores. Meta são? Hein? A meta é de? A meta é de 100 mil. 100 mil. Só do jogo que nós ganhamos daquele dia lá do Fluminense para cá, já foram 4 mil novos sócios torcedores. Então, conclama a massa atleticana, é disso que nós precisamos, é desse apoio. E com o apoio de vocês, nós estamos chegando nesse ponto que hoje o Atlético está. Doutor José Murilo, a eleição, né, da chapa do senhor, né, junto com o Sérgio Coelho, enfim, toda a chapa, acontece naquele ano seguinte ao Sampaoli. O Atlético foi vice, por muito pouco, né, ficou com o título, acabou ficando por 3 pontos. Já chega essa mudança, Cuca, e aí a contratação do Hulk, outros jogadores chegam, mas essa questão do resultado, sabe, já se esperava a tão curto prazo? Porque eu me lembro que quando a gestão anterior, né, com o Sérgio Sete Câmara, faz a contratação do Sampaoli, ele fala, olha, não é para esse ano. Talvez a gente vai demorar 2, 3, mas vai conquistar. E aí vocês chegam ao que parece, o Atlético vai brigar por tudo, já está nas cabeças aí das principais competições. Se esperava um resultado a curto prazo, já no primeiro ano? Futebol é uma caixa de surpresas, não é? É claro que você faz um planejamento, por exemplo, a nossa gestão vai até 31 de dezembro de 2023. Então, tivemos a convicção do que estávamos fazendo para que nesses 3 anos possamos atingir aquela tão sonhada, que o último campeonato brasileiro que o Atlético teve foi em 1971, não é? Então, é o menos rentável dessas 3, mas é a mais charmosa, é a mais que, assim, para mim, pessoalmente, que é uma vontade enorme que eu tinha, é de estar no Atlético nesse momento se nós conseguíssemos o bicampeonato. Então, está chegando, estamos chegando nessa disputa de 3 torneios importantíssimos, né, em pouco prazo, em pouco tempo. Nós estamos de gestão 9 meses, né, e já estamos com esse objetivo procurando ser alcançado. Agora, poderíamos também ninguém pode dizer que futebol o time tem um dia que apaga, né? Então, nós vivemos com isso. O futebol é emocionante justamente pela imprevisibilidade. Imponderável. Não é? Pelo imponderável. Não é? Agora, presidente, o senhor falou dessa questão da torcida, eu queria que o senhor discorresse um pouco mais sobre isso, porque é notável o trabalho que o clube tem feito, não só nesse engajamento de torcida, vamos entrar aí como sócio-torcedor, mas esse engajamento digital também do Atlético tem sido impressionante. Essas campanhas de marketing, manto da massa, estava vendo recentemente, parece que o clube é o 3º engajamento digital, só atrás das potências também, Flamengo e Corinthians ou Palmeiras, agora estou me recordando. Como que o clube tem trabalhado também, tem feito nesse trabalho de engajar essa torcida para fazer parte desse dia a dia do clube mesmo? Nós temos um papa lá que é o Leandro, já conhece o Leandro? Pois é, não é? Profissional. Pois é, não é? Então ele é um criativo, por exemplo, se você está lá assim um pouco com alguma coisa meio te incomodando, então você vai para a sala dele, que ele te dá um ânimo, você, opa, vamos fazer, quer dizer, e quando você analisa é tudo com o pé no chão, né? Então essas campanhas que vêm
sendo feitas aí. Esse problema mesmo, nós vimos a possibilidade de abrir para o público o CT, né, que ninguém nunca pensou nisso, fazer dali um ponto turístico, um ponto cultural. Não é? Então, porque o Atlético é cultura. Não é? Futebol é cultura. O futebol é cultura. Quer dizer, então, o Atlético, essa questão dessa emoção que é a torcida do Atlético, é um negócio diferenciado, gente. Você vai num jogo, ali é o lugar mais democrático, né? Mesmo com essas restrições por causa do problema da pandemia, né? Naquele outro jogo lá, o Atlético e o River, né? Ali não teve jeito de segurar, foi difícil, porque a turma vibra, né? Então, o torcedor do Atlético é uma coisa muito diferente. E ainda sendo estimulado por essas campanhas lideradas hoje lá pelo nosso Leandro, isso aí só tende a fazer com que nós nos aproximemos mais ainda do torcedor. E os resultados sendo positivos e vendo que a gente está fazendo uma gestão, sinceramente, com muita transparência, com muita abertura, qualquer coisa que precisarem de ver no clube, porque nós estamos lá de forma desprendida, nós estamos lá por amor ao clube. Tanto eu quanto o Sérgio, aquilo ali, o Sérgio dá quase 24, dá direto lá dentro. Eu já tenho minhas restrições pela minha questão de escritório e estatutariamente eu sou um mero substituto eventual do presidente, né? Sim. Mas mesmo assim a gente cria também lá situações que eu tento, dentro do meu limite, colaborar. O senhor falou sobre torcida, e é claro que a gente está num cenário muito desafiador, né, que é a Covid-19. O torcedor não está podendo ir ao estádio, agora a gente está começando até ter essas questões de liminares, e o Flamengo insistiu muito para ter o torcedor. Inclusive teve essa liminar cassada, tinha uma ameaça, né, do Brasileirão parar, né, por uma rodada. Como é que o Atlético está vendo essa questão, a instituição Atlético? Nós estamos a favor da torcida, quer dizer, então ele não teve uma liminar cassada, ela teve uma liminar suspensa. Sim. Não é? Então, o auditor Felipe Bevilacqua tinha até de muito bom senso, como havia essa possibilidade de suspender o campeonato em favor de um bem maior, o que ele fez? Não, vai haver uma reunião no próximo dia 28 do Conselho Técnico, e o que o Conselho Técnico resolver é o que será resolvido. Se, a partir do momento que o Conselho Técnico entender que deve voltar aos estádios, e nós vamos trabalhar, o Sérgio vai estar pessoalmente lá para esse trabalho, porque precisa de fazer ter essa demonstração de interesse em que nós temos que abrir os estádios. Inclusive agora, a própria prefeitura, né, pelas suas normas, já autorizou. Sim. Então, nós vamos batalhar muito para que o torcedor volte a campo, né? E isso aí, nós até temos também uma liminar que, se isso virasse bagunça e fosse prevalecer, nós não podíamos ter para ser coerente, nós tínhamos que optar por também ir para o jogo. Mas como existe essa possibilidade de se resolver no dia 28, nós vamos aguardar, torcendo muito para que se delibere realmente que todos os times possam entrar em campo dentro do fair play. Mas a gente sabe que, assim, nem todas as cidades estão no mesmo patamar. Sim, então, pode acontecer de algumas cidades ainda não liberarem. Tem um desequilíbrio esportivo, isso fica em segundo plano. Aí nós temos que aguardar o que se vai resolver nessa... Ela é soberana no Conselho Técnico. Mas o Atlético está a favor da torcida de ir a campo, até por necessidade. É mais uma receita que se faz, não é? Além da receita, é aquela vontade. O futebol foi para o torcedor, é a coisa mais simples que existe. Um jogo de futebol é a diversão que tem o povão. Então, nós precisamos de ter esse campo aberto, o que a torcida possa ir e tal, que é a razão do futebol, é a aproximação da torcida com seus jogadores. Quantos não queriam estar ali para ver o Hulk, né? O Hulk ainda não teve de ver o Hulk, ver o nosso Diego Costa, né? Quer dizer, então aquilo ali é um sonho que nós temos que realizar. Acredito que vamos aí para frente, vamos ter essa abertura. Eu sei que a gente tem muito assunto, mas eu queria continuar nesse campo aqui da torcida, em dois pontos que o senhor comentou. O primeiro é sobre a possibilidade de o povão estar ali torcendo, participando. Mas a gente sabe que futebol é um produto caro e há uma tendência muito grande de que os ingressos, de uma maneira geral, não sejam mais acessíveis como eram antigamente. Aquele ingresso de R$ 3, R$ 5, R$ 10, isso não vai existir mais, né, presidente? É uma tendência. A realidade é essa, não é? Lá... Por exemplo, quem lá na Europa, por exemplo, que vai a campo,
é o sujeito que é mais abonado. É o classe média para cima. Para cima. Os outros ficam na TV. Né? Aqui nós temos que encontrar nós estamos, a nossa cultura é de ter a torcida junto com a gente, acompanhando e tal. Então, esse ponto aí, nós temos que... No futebol precisa de equilibrar muitas coisas, né? São muitas coisas feitas na emoção. E esse é um deles. Talvez o ingresso de 3 não podemos ter, mas podemos ter, às vezes, um sistema que possa financiar até o torcedor a adquirir o ingresso de 50, de 60, para ele poder participar. Então, isso aí são coisas que estão que vir, que vão evoluir para aquilo, que o torcedor esteja mais próximo, junto da gente, porque isso é uma alavancagem impressionante. Isso estimula, né? Um estádio aqui um Atlético, aqui o nosso estádio lá com 50 e 46 mil, né? Aquilo ali, vocês já estiveram lá na arena? Na arena? Você viu como é que fica a distância, assim? É um negócio espetacular. O Atlético pensa na Arena MRV, tem um setor mais popular, digamos assim, algumas competições têm essa possibilidade. Vamos ter também lá, até que o sujeito pode ficar em pé, pode ficar sentado. Isso aí está bem articulado e passa até pelo próprio Leandro também, uma forma que nós vamos ter aí de poder ter o público em todas as categorias, categorias que possam ter aí, o sujeito mais modesto, que pode pagar mais. Então, vou fazer umas compensações aí, no sentido sempre de ter o torcedor atleticano, que esse aí é o grande patrimônio. O resto, essa questão da dívida, não sei o que, isso aí, gente, quem tem o que o Atlético possui são pouquíssimos, ou ninguém quase. A Arena vai ter um setor ali sem cadeiras, como se fosse uma antiga geral de um estádio? Tem essa possibilidade? Sim, eu não acompanho o projeto, mas no que eu já também ouvi dizer, porque nós temos alta confiança naqueles que estão gerindo lá, e as informações que eu tenho é que são essas, de que vamos ter um setor para atender a esse público. Perfeito. Presidente, o senhor já falou aí, dando a senha para a questão da dívida. Hoje o Atlético, se não é o clube mais endividado, está ali num top 3, talvez, né? Um passivo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Todos os mecenas do clube, quando entrevistados, se mostram muito tranquilos com relação a esses valores, até porque tem dinheiro deles também aí nessa história. Eles falam que o clube está equacionado. Eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso telespectador como que vai ser feito o pagamento deste montante, como que é feito isso? Quem sou eu para fazer uma análise contábil, que não é o meu, mas eu confio, inclusive, em quem está lá e quem está aplicado com o dinheiro lá dentro, com juro de praticamente zero. Quer dizer, se eles estão com esse dinheiro aplicado, são empresários de renome internacional, eu vou discutir com eles de que não, vocês não vão dar conta de pagar, não existe. Não é? Então, o passivo do Atlético tem que ser visto o ativo. O ativo é superior, ele tem, o que é o patrimônio líquido? Nós temos patrimônio líquido, enquanto o patrimônio líquido do Atlético é respeitável, quer dizer, e ainda vai ficar mais. Na hora que nós tivermos esse estádio concluído, o nosso ativo vai para 2 bi, o que vai representar? E nós estamos trabalhando para enxugar, estamos enxugando, não é enxugando gelo, não. Nós estamos enxugando, são despesas mesmo. A gente faz conta de tostão hoje dentro do Atlético. Não tem aquela coisa, você lembra aquela coisa de dava camisa para os outros? Não existe isso. Não é? Nós lá, se tivermos alguma coisa, tem que pagar a camisa. Mas eu quero ganhar, aqui não ganha nada, entendeu? Então, o que a gente dá, às vezes, uma camisa... Outro dia, por exemplo, eu tive um caso, eu fui do Conselho Federal da Ordem dos Advogados e fiz amizade pelo Brasil inteiro com os conselhos seccionais. Eu recebi um telefonema de um presidente do conselho lá do Acre, para o problema que teve lá, o problema de enchentes e tal, problemas graves, de ajudar a população. E ele me pediu se eu conseguiria uma camisa autografada, que eles iam fazer um sorteio dessa camisa do Atlético. Quer dizer, em vez de eu dar uma camisa, se fizeram um sorteio, sabe quanto que eles apuraram? R$63 mil na venda da camisa do Atlético, lá do Acre.
Coisa que não tem Veja a repercussão do Atlético no Brasil inteiro. Então, a nossa responsabilidade como dirigentes é muito grande. É uma nação. E no mundo, né? Teve uma camisa do Hulk aí, que um chinês que pagou não sei quantos mil euros. Não, isso eu estou dizendo só o seguinte, que para esse tipo, ter uma entidade beneficente, nós estamos prontos, os jogadores estarão prontos para dar o seu autógrafo. Agora, simplesmente chegou assim, arruma a camisa. Ontem, um dia eu até voltaria do jeito melhor. Zé, arruma a camisa aí do Atlético. Ainda quero ganhar a camisa com o autógrafo de fulano e fulano. Você não vai ganhar nunca. Eu sei que você vai chamar o intervalo, mas deixa eu só deixar uma pergunta no ar para o vice-presidente pensar bem. Porque assim, a gente tem aqui no nosso futebol mineiro uma polarização, né? Atlético, Cruzeiro, Cruzeiro, Atlético. Sim. E a gente teve um caso recente do Cruzeiro de uma situação financeira caótica, né? E às vezes o torcedor, a imprensa especializada vê os números do Atlético e pensa, será que o Atlético pode cruzeirar, né? Virou até o ex-presidente do Atlético falou sobre isso e tudo. Queria que o senhor falasse sobre essas diferenças. Por que o Atlético não vai cruzeirar? Quais são as diferenças que permitem isso? Mas aí pode ficar depois do intervalo, né? O presidente vai pensar nessa resposta e volta já aqui no Entrevista Coletiva. Hoje recebendo o vice-presidente do Atlético, o José Murilo Procópio. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo o vice-presidente do Atlético, o José Murilo Procópio, que já teve um tempinho para pensar na pergunta deixada pelo André Salles. Presidente, e aí, essa situação do Cruzeiro, hein? E o Atlético pode cruzeirar, será? Olha, eu já tenho muito trabalho com o Atlético. A questão do Cruzeiro tem outros viés, né, que não estão no Atlético, não aconteceram no Atlético. Porque crise no futebol, isso acontece. De você sempre dever mais do que ter, não é? No Atlético nós estamos com uma questão de gestão. O Atlético está com uma gestão íntegra, uma gestão muito séria, não é? Não quero dizer nada do Cruzeiro atualmente, nada, eu estou dizendo que até o presidente lá, uma pessoa do bem, eu só estou querendo dizer que tem passado aí, que a coisa foi se acumulando de formas que não são aquelas praticadas pelo Atlético. Então, não há possibilidade nenhuma do Atlético chegar a um ponto, porque lá tem problema até de polícia. Aqui no Atlético não existe. O senhor já pegou momentos muito graves do Atlético. O senhor foi vice-presidente, inclusive, na época do Ricardo Guimarães. Foi um período conturbado também. O que o senhor rememora dessa época? Quando eu entrei para a primeira vez, isso foi em 2003, 2004, não sei o quê, eu fui convidado para entrar, como agora também, né? Deparamos lá com um quadro, o negócio estava terrível. Hoje nós estamos em ações trabalhistas, umas 30 ações em vigor, absolutamente normal dentro do que São quantos funcionários? 650 no Atlético. Naquela época, eu me deparei lá com umas 400 ações trabalhistas e uma desmoralização para o Atlético. O sujeito ia e ligava para um programa, para vocês, jornalistas, falou assim, vai a leilão a sede do Atlético. A taça do Atlético, do campeão do gelo, por exemplo, foi penhorada. Aquilo ali estava dando o que se estava se fazendo, né? uma dilaceração total do Atlético. Quer dizer, o torcedor, a coisa era para humilhar o torcedor. Então, falou, olha, gente, a única coisa, isso aí é da minha área, direito empresarial, eu vou chamar esse pessoal numa conversa. E chamei lá no auditório, chamei todos os advogados, de todo mundo. Fizemos uma reunião lá com mais de 300 representantes de credores e falei assim, olha, a situação do Atlético é a seguinte, o que nós temos aqui é a sede, e não adianta vocês falar que estão penhorando a sede, porque essa sede pertence a mais de 1.000, pertence aos sócios. Então, em todas elas eu vou criar confusão, vou entrar com embargo de terceiro, porque vocês não podem levar a sede. A sede de Lourdes. A sede de Lourdes. Então, o que eu propus é o seguinte, eu quero um desconto de 50%, preciso de 60 meses para pagar. Fora disso, não há condições. E vou pagar da seguinte forma. Como é que o senhor vai me falar que vai pagar em 60? Mas como vai pagar? Não. Uma proporcionalidade. Vendeu-se um jogador, vamos fazer tudo transparente. Um percentual daquela venda vai para dentro de um condomínio. Aí criei um condomínio de credores e que foi aprovado pela Justiça do Trabalho. Arrumamos um juízo só
que ficou como juízo prevento para todas as ações do Atlético, e todo esse valor que caía, nós fazíamos um rateio pro rata, mensal ou de 2 em 2 meses, à medida que entrasse renda. Então, um percentual da receita da renda ia para dentro desse caixa. E esse caixa, eles mesmos administravam e faziam a divisão percentual. Descansamos daquela angústia toda, pudemos tocar o clube e resolvemos. Agora, cada caso é um caso, isso tem que ser, depende da sensibilidade de quem está lá para poder praticar. Eu fiz isso, como faço hoje. Qualquer um que se disser credor do Atlético, eu vou conversar, me dê um desconto, me dá um prazo, não é? Vai e pagar, que nós vamos né? resolver. Então, esse 1 bi que você está aí, tem muita coisa que está assim. Tá aí, ó, quer conversar? Vem cá, vamos tratar, Isso fizemos agora, baixamos esse passivo do Atlético aí enormemente, seria muito maior. Eu acho que vamos melhorar. É claro que fizemos também investimentos, né? Mas nós temos um fluxo de caixa que, por exemplo, o Rafael Menin, um jeito extraordinário, que vai lá quase diariamente e confere como é que está o fechamento desse caixa. Tem algum risco do Atlético cruzeirar diante disso que se faz? Não há possibilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor José Murilo, sobre o futuro do clube. A gente falou um pouco da Arena MRV, mas não é só isso, né? Tem a questão do CT, a questão da Vila Olímpica, alguns projetos, né? O que o senhor pode destacar que está sendo pensado? Por exemplo, agora, eu acho que isso tudo, quem tem o comando é o presidente Sérgio Coelho. Eu sou então aqui apenas, como eu falei, eu sou o vice. Ele está sendo aqui generoso em me chamar de presidente, fico até honrado, mas não quero não. Ele é o nosso presidente. E o Sérgio tem essa visão de que nós devemos criar receitas, outras para o clube, para não ficar só naquela questão de futebol, que você tem que colocar, não pode colocar todas as vezes numa mesma caixa. Você tem que colocar outros produtos aí dentro. Então há a possibilidade, por exemplo, que nós devemos transferir a nossa sede lá para o estado, lá para a Arena, não é? E com isso aí, há possibilidade de terreiros. Nós podemos vender, permutar aqueles terrenos que nós temos ali por exemplo, imóveis por um imóvel que seria construído ali, apartamentos, por exemplo, se tem projetos já estão nesse sentido, o mesmo terreno lá para ceder para a construção de um supermercado, de locar para o supermercado. Vila Olímpica. Vila Olímpica. Então, são receitas diferenciadas que vão poder entrar aí também e vamos nos dar um conforto de caixa. Transferindo a sede de Lourdes lá para a Arena, o que seria feito ali da sede? Iria para o shopping? Pois aí não se sabe ainda. Vamos ter a criatividade. Tá, né? Então, temos isso aqui, é um dos metros quadrados mais caros de Belo Horizonte, ou mais caro. Né? Então, destinar ali só para ser uma sede? Não, podemos ali fazer. Nós queremos, é desafiador, vamos encontrar um arquiteto aí que deve ser venha a ser um grande criador economicamente daquilo que pode gerar. E na mão de quem está, que colaboram com o Atlético hoje, os chamados 4Rs, que é o nosso Rubem Menin, o Ricardo Guimarães, o Renato e o Rafael, eles têm essa visão. O próprio Sérgio tem também, um grande empresário. Quer dizer, então, eu nada, mas ajudo a estimular a coisa. Eu estava conversando com o senhor sobre isso. Eu, crescendo, acompanhando futebol, tinha uma frase aqui no Brasil que era assim, o Campeonato Brasileiro é o mais legal, porque antes dele começar, você tem 8, 9, 10, 11, 12 times que podem ser campeões, né? Assim, todo mundo tem chance, entre aspas, né? Aquele clube dos 13 e tudo. E hoje, quando o campeonato começa, a gente aponta 3, às vezes coloca o quarto já ali, o
e tal, mas era um jogador que era, né, foi no tempo aí do Bonamigo, que era técnico, um grande técnico, né? E o Márcio, ele se destacou muito. Veio aquilo que eu falo, é uma coisa imprevisível. Você faz um contrato de 2 anos, o sujeito joga bem um período, depois fracassa. Não é por culpa dele, não, é tecnicamente, veio um outro e tal. E eu me lembro que ele já estava afastado, nós querendo ver se vendíamos o Mexerica, mas não tinha jeito. Então, eu estava afastado, não estava mais, ele não era opção do técnico. E aí eu me lembro que eu fui, não sei, com a delegação do Atlético, um jogo, não sei se foi com o Fluminense ou quem foi, e estava lá na delegação o Márcio Mexerica. E nesse momento eu estava, não sei se eu estava com o Renato Salvador, nós estávamos juntos lá, jantando assim, depois com o Bonamigo. Eu falei assim, ô Bonamigo, mas se ele não está nos planos, por que ele veio? Doutor, mas ele é engraçado demais, a turma gosta demais dele, então ele veio, porque ele alegra o ambiente. Aí eu fiquei pensando, poxa, nós pagando o que estava pagando para contar piada. Para contar piada. O futebol tem disso, né? Isso tem que ter, né? Um folclórico Dario, né? Isso tem coisas, né? Aquela coisa de parar no... Como seria bom se tivéssemos esse Dadá aqui hoje, né? Jogando. Foi um jogador muito alegre, muito bom. O Atlético é isso, graças a Deus. Olha, presidente, agradeço demais aqui a participação do senhor, entrevista coletiva chegando ao fim, agradecendo aqui a participação do vice-presidente, não gosta de ser chamado de presidente, o vice-presidente do Atlético, José Murilo Procópio. É complicado, imagina. Não tem nenhuma pretensão. Muito obrigado, boa noite para o senhor. Tá bom, um abraço para você também, muito obrigado pela honra de estar aqui e sempre ao dispor de todos vocês. Foi muito prazer essa entrevista. Igualmente. André Salles, boa noite. Muito boa noite, até a próxima. E muito obrigado a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para rever, compartilhar a este e a outros programas, é só você entrar no YouTube da Band Minas. Para você, uma excelente noite, um bom fim de semana e até o próximo programa. Tchau.